Você sabia que parte do valor do imposto de renda que os cidadãos e as empresas recolhem à Receita Federal pode ser destinada para projetos ligados a crianças, adolescentes e idosos? Essa possibilidade dá ao contribuinte o poder de decidir onde vai ser investida parte do imposto de renda que paga. E isso pode ser aplicado na própria cidade. Quer saber como? A nossa reportagem foi buscar essa informação com representantes do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e do Conselho Municipal do Idoso de Adamantina. Dulcineia Zonzini Gonzalez é a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Adamantina. Ela explica que a campanha pela arrecadação do imposto de renda junto a contribuintes para ações com crianças e adolescentes realizadas pelas entidades assistenciais da cidade acontece há mais de 5 anos. Olha, essa campanha, o CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, ele já vem recebendo há mais ou menos há uns 5 anos. Até o ano passado, ela só recebia de uma empresa aqui da cidade, muito grande, que fazia as doações, elas eram feitas pelos próprios donos da empresa, que davam um montante até bom. Já esse ano nós tivemos uma participação maior de pessoas físicas, de empresas, que chegou a R$185 mil. Aonde foi dividido para as entidades tipificadas no Conselho, na assistência social, e aonde veio render para cada entidade na faixa de R$30.900. Na prática, esses recursos vindos do imposto de renda ajudam no custeio diário das entidades assistenciais que atuam na cidade com atendimento a crianças e adolescentes. Olha, na prática, para nós, isso daí vem a engrandecer a nossa estabilidade. Não em tudo, mas ela dá um bom fluxo no que a gente precisa, principalmente assim, em recursos humanos, alimentação e outras coisas que a gente precisa comprar. Porque sem os eventos, sem a ajuda da campanha do Imposto de Renda do Bem, e se a gente for contar só com o governo estadual, governo federal e municipal, a gente não consegue sobreviver. E nós temos ainda que buscar os sócios contribuintes, que são os moradores de Adamantina. Já em relação aos idosos, foi a primeira vez que ocorreu arrecadação para esse segmento em Adamantina, por meio de recursos do imposto de renda. Quem explica mais é o presidente do Conselho Municipal do Idoso, Wilson Hermenegildo. É de muita importância essa campanha do imposto de renda do bem para a entidade, no caso do Conselho Municipal do Idoso, que atende a Adamantina única cadastrada, é o Lar dos Velhos, e vem de encontro a uma série de necessidades que a entidade tem no seu dia a dia. E deu frutos. O primeiro ano do Imposto de Renda do Bem, deu muitos frutos para o Conselho Municipal do Idoso. Wilson Hermenegildo fala sobre o universo de idosos do Lar dos Velhos beneficiados com a doação do imposto de renda e as necessidades da instituição. Ele também fala sobre a destinação desse primeiro lote de recursos recebidos de contribuintes. O Lar dos Velhos atende, em média, 50 idosos, né? Varia dia a dia. Desses, são mais ou menos 50% são homens e 50% mulheres. Desses 50 idosos, em média, 23 são acamados, que depende de um atendimento total de enfermeiro, auxiliares de enfermagem, cuidadores, e que estão ali no dia a dia do Lar dos Velhos. Então, por isso é que a gente precisa de um valor muito alto para manter o Lar dos Velhos. Havia uma necessidade muito grande de bens materiais. Por exemplo, foram comprados colchões, camas, panelas, talheres,
uma parte destinada para a compra de alimentos, para uma outra parte para o RH da instituição, para auxiliar no RH da instituição. Enfim, assim, uma manutenção de forma geral, né? Até uma roçadeira foi comprada para manter os quintais, que são muito grandes, limpos, né? Bebedouros, porque nós colocamos em cada apartamento dos idosos um bebedouro com água gelada. Eles não têm necessidade de se deslocar do apartamento deles para procurar uma água de qualidade. O trabalho de sensibilização da sociedade entre aqueles que são contribuintes do imposto de renda e podem fazer a sua doação exige uma ampla mobilização. O funcionário público Guilherme Goff, integrante do Conselho Municipal do Idoso, explica sobre a importância da arrecadação e destaca que o procedimento é seguro e feito dentro da lei, autorizado pela Receita Federal do Brasil. Aqui no âmbito de Adamantina tem sido feito palestras, até com o pessoal da própria Secretaria da Fazenda, né, da Receita Federal, e tem esclarecido como é feita a doação e a segurança de se fazer, porque tudo é feito dentro da lei. Esse benefício fiscal ele é permitido em lei, tá? Então há um receio, mas as pessoas têm contribuído de uma forma efetiva. É um procedimento amplamente seguro, tá? Essa doação ela é feita diretamente para os fundos municipais e após feita essa doação é obtida uma declaração, uma certidão assinada pelos fundos, tá? E em determinada época do ano a Prefeitura Municipal envia essas informações de doações para a Receita com o CNPJ, o CPF do doador. Então não há qualquer risco de se cair numa malha fina, porque essa informação é cruzada pela Receita com os dados da Prefeitura. O conselheiro Guilherme Goff destaca que não só os grandes contribuintes podem destinar parte do seu imposto de renda a pagar para os fundos municipais, mas todos os contribuintes do imposto de renda, pessoas físicas e pessoas jurídicas que fazem a declaração completa, podem ajudar as entidades assistenciais da cidade. Essa questão é muito importante, porque o que se imagina é que só as grandes empresas e os cidadãos que recebem altos salários poderiam ser doadores, porque, a princípio, tem benefício fiscal aquele que recolhe o imposto de renda na modalidade completa. Mas qualquer cidadão pode ser doador. Ele não vai ter o benefício fiscal de abatimento do imposto de renda, mas ele pode contribuir com 10, 20, 30, 100 reais, qualquer valor que seja. Acredito que essas pequenas doações elas podem fazer muito mais diferença do que até as grandes doações. Nós temos muitos cidadãos que podem ajudar. Eu acredito que se tiver várias pequenas doações vai ser muito importante aqui para os fundos municipais. O conselheiro destaca também os prazos para doações. Se o contribuinte doar até dezembro, ele pode doar 6% do imposto devido na pessoa física e pessoa jurídica 1%. Se o contribuinte não doar até dezembro, ele pode doar 3%, ou seja, a possibilidade de abatimento cai para metade. Para o Fundo Municipal do Idoso, a doação só pode ser feita até dezembro. Para a da criança e adolescente, pode ser feita até abril, que é o momento da entrega da declaração do imposto de renda. As doações recebidas pelo Fundo Municipal do Idoso e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como dissemos, são autorizados pela Receita Federal do Brasil. E todo o rateio para as entidades assistenciais é feito com base na lei federal que rege os repasses para o terceiro setor, de maneira transparente e com ampla fiscalização, inclusive pelo Tribunal de Contas. Quem explica é o contador da Prefeitura de Adamantina, Luiz Antônio Furtado. O recurso que é arrecadado, ele é distribuído através da Lei 13.019. Essas entidades elas têm que apresentar um plano de trabalho, tá? Onde é que vai ser utilizado esse recurso, na qual depois vai ser aprovado pelo Conselho da Criança e Adolescente, como do Conselho do Idoso, e repassado às entidades. O prazo para a utilização desse recurso, ele está inserido num termo de colaboração, tá?
E no final da utilização desse recurso, a entidade tem que fazer a prestação de conta junto à prestação de conta, ou junto à prefeitura. Após a apresentação da prestação de conta, isso vai ser avaliado pelo comitê e pelo Conselho da Criança e Adolescente e do Conselho do Idoso para a aprovação da utilização deste recurso. Com toda essa exposição, os fundos municipais da criança e do adolescente e do idoso de Adamantina pedem que os contribuintes façam sua destinação de parte do imposto de renda para os projetos com crianças, adolescentes e idosos existentes na cidade. A presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Adamantina faz um apelo para que os contribuintes doem ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. O meu apelo é muito grande para as pessoas que podem fazer essa doação, tanto da parte física como da parte empresarial, para que venha engrandecer a cada dia mais a criança e adolescente, nos ajudar para a gente poder trabalhar um pouco mais sossegado, porque a gente trabalha com muita preocupação. De chegar no fim do mês, o dinheiro não vai dar para pagar o salário dos funcionários. A gente tem que se preocupar com a alimentação das crianças, que são crianças que não comem de tudo. Então você tem que se preocupar com aquilo que a criança come, para você comprar só aquilo. O presidente do Conselho Municipal do Idoso, Wilson Hermenegildo, também reforça o pedido para que sejam feitas as doações. O que a gente pede é que se façam essas doações, porque através das doações do imposto de renda, que deixa de ir para a União, fica em Adamantina, nós vamos poder estar diminuindo eventos promocionais que venham tirar dinheiro da nossa população, que é um dinheiro que é muito difícil, porque são várias entidades fazendo eventos, leilões, promoções de uma forma geral, e isso, se as pessoas se conscientizarem da necessidade de cada uma das entidades e doar o seu imposto devido, nós com certeza vamos diminuir cada vez mais os eventos promocionais.